Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, é com muita alegria que nós damos início à nossa 8ª edição do I2I, e hoje, né, com a área de Química, que é uma área que está trazendo para nós uma das grandes novidades da versão 2018 dos itinerários, que é o nosso primeiro curso de engenharia, que foi feito nos moldes, né, seguindo todos os métodos da nossa metodologia. Então, assim, nós temos aí um engenheiro químico com muitas novidades, um curso que já teve, né, uma boa avaliação das empresas, no sentido da finalização, né, da composição do curso e do desenho curricular. Então, assim, é uma grande novidade que nós estamos trazendo para vocês não podem perder, tá? Temos aí também algumas atualizações dos técnicos, que foram todas feitas nessa roupagem, na esteira da questão das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, hoje, o que não vai faltar são novidades para esta área de química. É isso? É isso aí, né? Vamos lá, então, vamos passar para os nossos especialistas. A gente tem a Daniela lá do CETICT, né? A Priscila lá de São Paulo, São Paulo. São elas que vão estar aqui nessa tarde maravilhosa, comentando com a gente como que foi esse itinerário, a construção, tudo de novo que tem, como a Rangélia já trouxe aqui. Tá bom? E lembrando a vocês que tudo que vai ser apresentado aqui está disponível na nossa plataforma de gestão dos itinerários, né, pelo endereço itinerário.senai.br, que inclusive também é um sistema que está cheio de novidades. Acessem, que está muito amigável, de extrema facilidade na navegação, e tudo que elas vão apresentar para a gente está lá com riqueza de detalhes, inclusive os aperfeiçoamentos. Okay? Se você tiver pergunta, pode mandar aqui no próprio canal, no nosso canal do I2I no YouTube. Também pode mandar no nosso WhatsApp, que a gente responde para vocês, né? A gente pede os especialistas para responder da melhor forma para vocês, tirando a sua dúvida. Então, vamos lá, Daniela, com você. Então, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu trabalho na gerência de educação aqui do Senai CETICT, na parte de coordenação do curso de Engenharia Química. Eu trabalhei nesse projeto, nesse processo do itinerário nacional, e junto comigo, aqui está a Mônica, que também participou desse processo na parte do curso técnico, tá? Agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês já estão vendo? Desculpa, antes de você compartilhar, deixa só a gente aqui fazer aqui as nossas desculpas em relação à Mônica, que a gente acabou não citando o nome dela, tá? Mas está aí Mônica, Daniela e Priscila, que estão representando um grupo maior de especialistas que participaram de todo esse processo de desenvolvimento. Desculpas, viu, Mônica? Mônica, dá um oi aí para todo o Brasil. Vamos lá, foi a nossa parte. Tá, vamos ver então aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 Então, podemos começar, certo? Sim. Certo. Tá. Então, a gente vai falar no I2I do setor químico. Como já foi colocado, né? Aqui a gente colocou um link já do itinerário formativo atualizado, a versão 2018. E eu vou começar falando pela parte do planejamento do Comitê Técnico Setorial Nacional em Química, que foi organizado em setembro, né? A gente começou uma organização prévia, mas ele aconteceu em setembro do ano passado. Como é que a gente montou, né? Como é que a gente estruturou esse Comitê Técnico Setorial? Primeiramente, a gente fez uma análise de mercado, olhando a representatividade das áreas no setor químico, tanto nacional quanto local. A gente utilizou informações da CNI, né, disponível nesse link de fonte aqui, do perfil dos estados, e o foco para convite das empresas, além dessa distribuição das áreas, principalmente a nível nacional, a gente selecionou empresas de médio e grande porte, né,
que são a maior representatividade, e a partir daí a gente fez uma série de convites a algumas empresas, e aqui a gente tem como ficou estruturado esse comitê. Então, basicamente, a gente teve a participação de 8 empresas ou instituições de ciência e tecnologia. Eu vou citar aqui a Braskem, a Teuto Farmacêutica, o Easy de Biosintéticos, aqui do Rio de Janeiro, também participou com representante, a BASF, Fiocruz, Natura, a Petrobras e a Shell, né? Um representante do meio acadêmico, da UFRJ, associações participaram, a Associação Brasileira de Química, a ABQUIM, e a Associação Brasileira de Engenharia Química, a ABEQ, um sindicato, o Sindicato das Indústrias Químicas do Rio de Janeiro, e o Conselho Regional de Química, né? Além desses representantes, nós tivemos 2 coordenadores metodológicos, 2 operacionais e a participação de 7 especialistas do Senai. O que foi importante nesse comitê que a gente procurou focar, além de a gente ter empresas com uma representatividade a nível nacional, claro que muitos representantes foram de São Paulo e até do Rio de Janeiro, mas são empresas com representação, com pesquisa, com desenvolvimento a nível nacional, né, para justificar a participação nesse comitê nacional, e também o foco foi em pessoas com perfil técnico. Então, se buscou especialistas realmente da área técnica, que pudessem agregar com a sua experiência na parte de engenharia química e também técnico em químico e as outras ocupações, mas que não fossem pessoas de áreas administrativas ou puramente de gestão. Bom, aqui eu vou comentar com vocês um pouco sobre a revisão desse itinerário nacional, como é que ela aconteceu. Então, basicamente, a gente dividiu em 4 grandes etapas. A primeira etapa foram as reuniões de alinhamento, que nós realizamos com a equipe do CETICT, DN, já o pessoal da regional, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma segunda etapa, que foi o pré-CTS, a preparação da documentação para o CTS e propriamente o CTS, o Comitê Técnico Setorial Nacional, com essas representações que eu citei. E, posteriormente, a fase 3 já seriam as reuniões de desenho curricular, né? Uma fase bem trabalhosa, de muito material, muito estudo e muito material elaborado, que foram 4 semanas, as 4 semanas de reunião de desenho curricular que aconteceram em Brasília, na CNI. Por fim, para a engenharia química, a gente ainda teve uma última fase, pelo tamanho do curso, pela carga horária, que foi um alinhamento final, que aconteceu em janeiro, fevereiro desse ano, que foi o encerramento do desenho curricular da engenharia química. Bom, na primeira fase, aqui eu vou citar de uma maneira resumida como é que se desenrolou esse trabalho, né? Quais foram os principais tópicos desse trabalho. Então, nessa primeira fase de alinhamento, a gente, com a equipe do DN, os representantes dos DRs e os representantes do CETICT, a gente teve esclarecimentos e discussões sobre a metodologia Senai de educação profissional, realizamos algumas apresentações técnicas e começamos a desenvolver toda a documentação prévia, né, preparatória para o CTS, que foram os contextos de trabalho de ocupação, para as ocupações de operador de processos químicos industriais, técnico em química, técnico em análises químicas e o engenheiro químico, e a elaboração dos perfis profissionais, também nessa primeira fase de técnico em química e do engenheiro químico. A partir daí, na segunda fase, no pré-comitê, foram finalizados esses documentos para todas essas ocupações, e propriamente dito, os 2 dias de realização do comitê, né? Então, onde ocorreu a validação dos perfis profissionais, do operador de processos químicos industriais, técnico em química e engenheiro químico. A gente também utilizou como base nesse CTS a apresentação do estudo prospectivo da equipe do DN de prospectiva do Marcelo Pio, do setor químico. Era um
um estudo prospectivo que tinha sido feito na metade de 2015, né, do modelo Senai de prospecção. Então, o material de painéis de especialistas, as principais áreas de desenvolvimento, a questão da difusão nos próximos 5 e 10 anos, tudo isso foi levado e apresentado nesse comitê. Aqui a gente tem a equipe que trabalhou nos 2 dias, foram 25 profissionais, né, o grupo de trabalho. Aqui também para ilustrar na esquerda aqui toda a formação do comitê, seguindo a metodologia, né, e a equipe de especialistas do Senai, né, que participou. E aqui a gente tem o descritivo para ficar na apresentação de todos os integrantes do comitê. Então, todas as empresas, associações, sindicatos, representantes do meio acadêmico, né, que foram citados. Na coordenação participaram o Jefferson, de Santa Catarina, como coordenador metodológico, a Ana Paula Fontes, da Firjan, a Cláudia, do DN, e eu, na parte de coordenação operacional. E os especialistas do Senai, nós tivemos representantes de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, especialistas do CETICT, né, de Santa Catarina. Então, a gente teve um comitê bem forte, com pessoas de empresas de grande importância, com uma competência técnica também bem qualificada e que agregou bastante nas discussões de todos os perfis profissionais que foram validados. Aqui na fase 3 é propriamente um levantamento de tudo que foi feito no desenho curricular, de uma maneira bastante resumida, né? Foram as 4 semanas de desenho, onde foram feitas a análise e validação do perfil profissional, todo o desdobramento das capacidades técnicas, a abertura dos fundamentos técnicos e científicos, a análise das capacidades sociais, organizativas e metodológicas. A gente teve várias discussões sobre a prática docente do Senai, sobre as situações de aprendizagem, já lá no desenho curricular, Indústria 4.0, que também entra de uma maneira forte nessas novas ocupações, né, nessa atualização. Toda a parte de agrupamento dos fundamentos e a definição do ciclo básico dos cursos, questão de carga horária, período de oferta, daí a fase mais para o final de toda a abertura dos conhecimentos dessas unidades curriculares, né? A revisão, que foi feita pelos professores, pelos especialistas do Senai, e, por fim, a organização curricular, né, dos módulos, unidades curriculares e carga horária. Basicamente, esses tópicos foram trabalhados tanto para a qualificação, para o técnico, quanto para o curso bacharelado, né, que é o curso superior de engenharia química. E, por fim, como eu tinha citado, para a engenharia química a gente ainda teve mais uma semana de trabalho, e nessa semana a gente fez uma revisão geral dos conhecimentos, dos nomes de unidades, dos módulos, carga horária, né, que a gente procurou ajustar por módulo, mas por semestre também, depois vocês vão ver na grade, revisão de redação e o fechamento do trabalho com a equipe técnica do projeto. Então, basicamente, aqui eu faço uma descrição bem em linhas gerais de todo o trabalho do desenho curricular. Tá? E agora eu vou passar para a Priscila, que vai começar a falar sobre a parte do itinerário, das mudanças no itinerário. Conseguiu compartilhar, Priscila? Estou tentando aqui. Deu certo? Beleza, tá certo, Priscila. Tá certo. Boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou do DR de São Paulo. Eu participei da parte de desenho curricular junto com a Mônica, do CETICT, a Kelly, do Mato Grosso do Sul, e o Barcelo, de Goiás. Eu vou falar as modificações que tiveram dessa versão de 2018 para a versão anterior, né? Então, nessa versão de 2018, foi retirado o curso técnico em análises químicas. O pessoal da indústria que participou da reunião no perfil
comentou que se tivesse 2 técnicos no mercado, o técnico em análises químicas e o técnico em química, eles iriam preferir contratar o técnico em química, porque eles acham que o técnico em química teria uma formação mais abrangente. Quando veio para a gente conversar a esse respeito, né, para os especialistas da área de química, a gente acabou concluindo que realmente o técnico em química ele teria uma formação mais abrangente, e aí foi retirado o curso técnico em análises químicas desse itinerário 2018. O operador de processos químicos, ele teve o nome alterado, né, uma pequena alteração, ele virou operador de processos químicos industriais, e como já foi dito, foi incluído o curso de engenharia química. Não foram revisados os cursos de operador de processos de galvanoplastia, auxiliar de laboratório de microbiologia e técnico em biotecnologia. O curso técnico em biotecnologia, ele está válido até final de 2019, e as pessoas que revisam esse curso, elas são realmente um outro grupo de especialistas, né? Então, a gente acabou nem comentando sobre essa área de biotecnologia. Aqui o slide. Vamos começar a falar, então, sobre o operador de processos químicos industriais. Ele é um curso de qualificação, a carga horária foi reduzida, né, para 360 horas, e a competência geral desse operador ficou sendo atuar nos processos químicos industriais em conformidade com os procedimentos técnicos operacionais de segurança, preservação ambiental, saúde e qualidade. Os requisitos de acesso. O operador de processos químicos, na versão anterior, ele possuía 3 unidades de competência, que basicamente era operar, controlar e realizar manutenção básica de máquinas e infraestrutura. Durante o levantamento do perfil, o pessoal da empresa acabou retirando essa parte da manutenção e levantou 2 grandes funções para esse profissional: a operar máquinas e equipamentos em processos químicos industriais e controlar variáveis e parâmetros de processos químicos industriais. Segue um resumo da matriz curricular, né, dos 2 cursos, a versão 2018 e a versão anterior. Na versão 2018, a gente nota que apareceu a unidade curricular Linguagem e Comunicação com 40 horas, que não existia na versão anterior. No módulo específico, a gente ficou com as unidades curriculares de controle e operação, como foi levantado no perfil. A redução de carga horária foi de 660 horas para 360, já que foi apenas uma unidade de competência que acabou sendo válido para essa versão 2018, né? Essa unidade de competência ficou semelhante à unidade de competência 2 da versão anterior. A parte de manutenção básica, a unidade curricular manutenção básica que existia no módulo específico 3 na versão anterior, ela foi contemplada no módulo específico, nas unidades de controle e operação. Esse profissional agora ele vai identificar as necessidades de manutenção das máquinas e equipamentos. O técnico em química continuou com a carga horária de 1.200, a competência geral é realizar análises químicas, físicas, microbiológicas e instrumentais, operar os processos industriais e laboratoriais e atuar no desenvolvimento de métodos analíticos, produtos e processos, seguindo procedimentos técnicos de qualidade, segurança, saúde e responsabilidade socioambiental. O técnico em química ficou com 3 unidades de competência, uma basicamente é realizar as análises, a segunda unidade de competência é operar os processos industriais e laboratoriais, e a terceira unidade de competência é atuar no desenvolvimento de métodos analíticos, produtos e processos. Em relação à versão anterior, a versão 6,
existia uma unidade de competência a mais, que era realizar a gestão técnica dos processos químicos. Essa parte de gestão, a gente acabou transformando ela numa capacidade técnica, e os conhecimentos, eles estão contemplados dentro da parte de controle de processos. Aqui tem a matriz curricular, o resumo, né, da organização curricular da versão anterior, versão 6, e a versão atual, versão 2018. No módulo básico, a gente teve um aumento de carga horária, porque se a gente comparar o específico 1 da versão 6, a unidade curricular Química aplicada a processos químicos, ela saiu, e todo o conteúdo e as capacidades que estavam contempladas dentro dessa unidade curricular acabaram sendo contempladas nos fundamentos de Química, que ficou com uma carga horária maior, de 148 horas, nessa versão atual. No módulo específico 2, o controle ambiental aplicado da versão 6, assim como a gestão de produção, elas saíram, essas duas unidades curriculares, quando a gente compara com a versão atual, porém, todas as capacidades e conteúdos acabaram sendo contemplados na parte de operação de processos químicos industriais, que está no módulo específico 2, com 160 horas. Então, aqui a gente acabou acrescentando alguns conhecimentos de tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0, em quais unidades curriculares que a gente contemplou esses conhecimentos. Foi em análises instrumentais, controle dos processos industriais e laboratoriais, operação dos processos químicos industriais e desenvolvimento de métodos analíticos, produtos e processos. Então, nessas 4 unidades curriculares, a gente vai ter conhecimentos das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0, que são esses que estão na tela. As unidades curriculares que foram retiradas e que foi comentado da versão anterior para essa nova, foi Química aplicada a processos químicos, controle ambiental aplicado e gestão da produção. Lembrando que a Química aplicada a processos químicos foi para o módulo básico, o conteúdo que estava nessa unidade. Controle ambiental e gestão de produção estão na unidade curricular de controle de processos. E a gente tem aqui um resumo do itinerário formativo, operador de processos químicos industriais com as 360 horas, e o técnico em química com as 1.200 horas. A gente pode perceber que as 3 unidades curriculares, linguagem e comunicação, fundamentos de matemática e física, fundamentos de processos químicos, elas podem ser aproveitadas pelo operador no curso técnico em química. Então, a gente tem esse aproveitamento dessas 3 unidades curriculares para o operador que quiser começar o curso técnico em química, ele já poderia eliminar essas 3 unidades. Por fim, foram elaborados alguns cursos de aperfeiçoamento para o operador de processos, foram criados 2 cursos de aperfeiçoamento, instalação e manutenção de bombas e ferramentas da qualidade. Então, se o profissional, após formado, sentir a necessidade de algum aperfeiçoamento, ele vai ter essas 2 opções, né, para o caso do operador de processos químicos. Para o técnico em química, foram levantados 10 cursos de aperfeiçoamento, são esses que estão na tela, né, carga horária menor, e também é para aquele profissional que está no mercado, sente a necessidade de algum aperfeiçoamento, ele pode voltar para a escola para se aprofundar em algum desses temas que estão na tela. Bom, a minha parte era essa, agora eu vou voltar para a Dani para ela falar do curso de Engenharia Química. Dani, nós não estamos te ouvindo. O microfone seu está fechado. Seu microfone está fechado, Dani. Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, gente. O compartilhamento já está comigo de novo, né?
Acho que não está voltando o compartilhamento aqui. Eu vou fechar aqui. Tá. Voltou? Estamos contigo, Dani, na tela. Tenta compartilhar agora. Clica lá no seu arquivo lá. Só abrir o arquivo agora. Abre o arquivo. Está aberto. Compartilhou, gente? Compartilhou. Tá, vamos seguir. Bom, eu vou falar então um pouco desse novo curso de Engenharia Química, né? O curso de bacharelado na metodologia Senai do ensino profissional, carga horária mínima de 3.645 horas. E a competência geral desse engenheiro é desenvolver sistemas, processos, equipamentos e produtos, realizar e coordenar projetos, processos e serviços de engenharia, seguindo padrões técnicos de qualidade, segurança, saúde e responsabilidade socioambiental. Para esse curso foram elaboradas, né, definidas 5 unidades de competência, sendo a primeira de desenvolver produtos da indústria química e correlatas, a segunda unidade, desenvolver sistemas no âmbito da engenharia química, a terceira, desenvolver equipamentos e processos químicos, realizar projetos de engenharia e, por fim, a quinta unidade de competência, coordenar projetos, processos e serviços de engenharia química. Com o desenvolvimento dessas 5 unidades, a gente consegue cobrir e atender, né, as demandas do mercado e toda a parte também de desenvolvimento do MEC, né, para a formação de um engenheiro químico, né. Quais são os principais diferenciais desse curso? O atendimento às demandas levantadas no Comitê Técnico Setorial Nacional de Química. A gente conseguiu, nessa nova grade, contemplar tudo de importante que foi discutido e validado nesse perfil do engenheiro. Uma maior relação do trabalho, né, do universo do mercado de trabalho com o ensino, buscando sempre uma maior aplicabilidade. A questão da multidisciplinaridade, começar a trabalhar no nível superior, no caso da engenharia química, com situações de aprendizagem, projetos integradores, e o que a gente também chamou aqui de conhecimentos transversais. O que seriam esses conhecimentos transversais? A gente não tem como tem hoje, uma disciplina de inglês técnico. O inglês, ele vai ser requisitado ao longo de toda essa nova matriz curricular. A gente não trabalhar a parte de segurança ou a parte de meio ambiente também em separado, e sim ao longo das unidades curriculares, conforme a necessidade de desenvolvimento apontada em cada uma delas. Então, é isso que a gente está chamando de conhecimentos transversais. Aqui eu vou apresentar a modificação da matriz, né? No caso, a matriz atual que a gente tem hoje na engenharia química, aqui do Senai CETICT, mas que ela é muito similar às matrizes de engenharia química a nível nacional. Hoje a gente tem 232 cursos de engenharia no Brasil, registrados no MEC, né? E aqui a gente tem uma matriz nos moldes tradicionais. A gente tem as disciplinas, né? Disciplinarizado com a parte básica em amarelo, a verde profissionalizante e a azul mais para o final as específicas, e também a questão da metodologia de ensino, que nessa matriz é totalmente diferente da nova matriz desenhada. Então, aqui a gente tem a nova matriz curricular, onde ela é organizada por módulos, né, e unidades curriculares. A gente tem a questão da multidisciplinaridade, que eu vou apresentar mais detalhado na sequência para vocês. A gente também trabalhou aqui um ciclo básico, que são os 2 primeiros semestres do curso, que seriam unidades curriculares que têm importância para todo o desenvolvimento posterior. A partir do 3º e 4º semestre, a gente começa
nos módulos já específicos, e a gente pode perceber que dentro desses módulos específicos a gente tem um módulo introdutório. Então, aqui para desenvolvimento de produto, eu tenho um introdutório de desenvolvimento de produto. No 5º semestre, eu já tenho o introdutório de desenvolvimento de sistemas, processos e equipamentos. Como no 8º semestre, eu tenho o introdutório de dimensionamento de equipamentos, sistemas e processos, né? Então, a gente trabalhou como se fosse um segundo básico, que a gente chamou de introdutório. São introdutórios já para o desenvolvimento das unidades curriculares específicas, dos módulos específicos. A carga horária ela foi organizada de uma forma adequando para a operação por semestres, então, pode-se ver que as cargas horárias definidas para as UCs, né, a gente consegue trabalhar semestralmente, né, para essas unidades, e no caso do CETIC, isso daí vai depender de quem vai operacionalizar o curso, mas essa carga a gente consegue distribuir num curso matutino, no caso pela manhã, não é um curso integral, não é um curso noturno. A gente fez esse desenho para um curso em meio período, no caso aqui pela manhã. Eu vou falar um pouco mais detalhado e de uma forma assim resumida da organização dessa matriz. Então, aqui a gente tem o ciclo básico nos 2 primeiros semestres, onde a gente tem linguagem e comunicação, que foi definido, né, foi criado com o objetivo de trabalhar a parte de documentação técnica, a parte de informática para apresentações, mas sempre buscando uma aplicabilidade, né, preparar o aluno para fazer as apresentações no decorrer do curso e consequentemente, prepará-lo para fazer apresentações no mercado de trabalho, né? No primeiro semestre também tem uma unidade curricular de pré-cálculo. A gente não começa o curso num cálculo como tradicionalmente, cálculo 1 direto, como as matrizes tradicionais. Então, tem uma matemática mais básica, que trabalha funções, limites e geometria. Programação matemática, que aqui a gente já tem uma multidisciplinaridade, onde a gente trabalha a parte de programação e também uma parte de álgebra e algoritmo da matemática. Já no segundo semestre, né, a química analítica e estatística já também vai se trabalhar a parte de estatística aplicada aos dados, aos resultados da parte de química analítica. Métodos e técnicas de pesquisa científica também, buscando uma maior aplicabilidade. Aqui a gente tem algumas ferramentas e a parte de inglês técnico, ela é introduzida aqui, porque o aluno ele vai precisar, né, desses conhecimentos ao longo do curso. A parte de métodos e técnicas de pesquisa vai ser bastante importante para desenvolvimento de projetos e as próprias situações de aprendizagem que vão ser trabalhadas nessas unidades curriculares. Na parte de cálculo e física do movimento, a gente começa a trabalhar matemática e física em conjunto. Então, a gente já muda aqui das matrizes tradicionais, onde se trabalha matemática e física totalmente separada, né? E na parte de fundamentos de engenharia química, entra de uma maneira bem profissional já a parte de segurança do trabalho e também meio ambiente. Tá, então, a gente já começa a ver uma mudança significativa na parte de multidisciplinaridade e também de buscar um trabalho mais aplicado, que isso, nos cursos de nível superior ainda, as universidades estão longe dessa forma de trabalhar. Tá? Nesse segundo bloco, a gente tem a parte de desenvolvimento de produto, onde aqui a gente tem um introdutório, de modelagem matemática e fenômenos físicos, que a gente trabalha, de novo, matemática e física juntas, buscando uma aplicabilidade, compostos sólidos e caracterização de materiais, onde a gente trabalha toda a parte de resistência dos materiais, e aqui a gente tem, no caso do CETIC, a possibilidade de interface com o curso de pós-graduação, que está sendo desenvolvido nessa área, a parte de química orgânica e bioquímica, que geralmente é trabalhada separada, e apesar de ter muito afins nas duas, a gente tem aqui no terceiro semestre uma unidade curricular onde esses conhecimentos são trabalhados em conjunto.
Já se começa a trabalhar com projetos desde o 4º semestre, na parte de planejamento de produto, obtenção de produto e caracterização de produto. Aqui a gente também atingiu um atendimento da demanda do mercado, onde no comitê a parte de desenvolvimento de produto era uma carência na formação do engenheiro químico, onde as universidades hoje preparam muito mais o engenheiro químico para processo do que propriamente para produto, e o mercado pede, né, necessita disso. Essa formação acaba acontecendo nas empresas, e a parte de estudo prospectivo e pesquisa técnica, análise de custo, análise de risco, planejamento experimental, caracterização e avaliação de performance de produtos, isso é tudo novo nessa matriz curricular. E a parte de tecnologia da indústria avançada para projeto de produto, onde a gente pode trabalhar com nanotecnologia, biotecnologia, a parte de impressão 3D, protótipos e tudo mais. A partir do 5º semestre, a gente começa a parte de desenvolvimento de sistemas, processos e equipamentos. Aqui a gente tem uma parte bastante pesada, uma parte teórica grande, de grande importância na engenharia química. Então, a gente tem um módulo introdutório que não é pequeno, né, ele tem uma carga horária, então a gente tem um introdutório de 1 semestre, onde se trabalha modelagem, matemática e eletricidade, de novo, matemática e física juntos. A parte específica de grande importância na engenharia, mecânica dos fluidos, balanço de massa e energia, a parte físico-química e fenômenos termodinâmicos. Então, tudo isso a gente vai trabalhar no 5º período nesse introdutório. E a partir do 6º e 7º, a gente tem os módulos específicos de desenvolvimento de sistemas e de desenvolvimento de equipamentos e processos químicos. Aqui, novamente, existe a possibilidade de se trabalhar com projetos integradores, entra de uma maneira bem forte no curso a parte de modelagem, simulação e otimização, que também é uma demanda do mercado e uma melhor preparação dos engenheiros químicos nessas áreas. A parte de estudo prospectivo e pesquisa técnica, análise de custo, análise de risco, também está contemplada nesses semestres. Novamente, a parte de tecnologias da indústria avançada, mas agora voltada para projetos de sistemas, processos e equipamentos. Né? Então, toda a parte de monitoramento em tempo real, parte de controles de produção, conectividade de informações em planta, em equipamentos, processos, né, Big Data, analítica, isso tudo pode ser trabalhado, vai ser trabalhado, na verdade, né, nos projetos desenvolvidos aqui nesses módulos. E no 7º semestre, a gente tem a unidade curricular de análise e simulação de processos, que também é importante, né, na formação dos engenheiros químicos, onde se avalia custos de investimento em processos e escalonamento industrial. Então, a gente tem muita coisa nova, abordada de uma forma diferente aqui nesses módulos. No 8º semestre, aqui já se trabalha a parte de dimensionamento, toda a parte de dimensionamento dos sistemas, equipamentos e também dos processos. A gente tem aqui o introdutório de desenho técnico, a introdução do CAD, não ficando somente naquele desenho técnico tradicional, mas uma qualificação, vamos dizer assim, uma formação, desenvolvimento de conhecimentos na parte de CAD, especificamente para o dimensionamento de equipamentos, sistemas e processos, a parte de engenharia econômica, matemática financeira e análise de investimentos. E, de novo, no 8º semestre, na parte de dimensionamento de equipamentos e dimensionamento de sistemas e processos, trabalhar com projeto, a parte de simulação e otimização. Aqui se faz muito a parte do estudo de viabilidade técnica e econômica e também na análise de risco. Está contemplado nesse módulo todo o desenvolvimento de padrões de registros de projetos, que é bastante importante, a intensificação de sistemas e processos, que também é um tópico importante que está crescendo muito na parte de engenharia, se discutindo bastante a parte de intensificação de sistemas e processos, e também
um viés da engenharia de produção, que permeia a parte de engenharia química, no que diz respeito a características físicas e operacionais, e também processos de licenciamento de plantas, equipamentos e também de processos. Tá? O 9º semestre, ele é específico da parte de coordenação, que seria a parte de coordenação e gestão, que também é uma competência que foi apontada como sendo necessário um melhor desenvolvimento ou uma melhor formação dos engenheiros químicos no Comitê Técnico Setorial. Aqui a gente organizou uma unidade curricular de capital humano nas organizações, onde vai ser trabalhado toda a parte administrativa de RH, coordenação de equipes, cultura e clima organizacional, a parte de legislação trabalhista, administração de conflitos e também a parte de ética, empreendedorismo, né, tanto no plano de negócio, de comercialização e financeiro, e na área química, o que se fala muito é a parte de estudar o intraempreendedorismo, né, a empreender dentro da sua atividade na indústria, e a parte de indústria 4.0 como fator empreendedor. Uma outra unidade é de gestão de projetos de engenharia química, onde está contemplado toda a parte de indicadores de desempenho, estabelecimento e treinamento de equipes, a gestão de projetos, plano de contingência e todas as ferramentas de qualidade do sistema também de gestão da qualidade, montagem e partida de processos, no caso químicos e bioquímicos, estratégia de transição de equipes, gestão de contratos e a indústria 4.0 nessa parte de montagem e partida de processos e plantas químicas, e também a operação de processos químicos e bioquímicos. Então, o controle estatístico de processos, CEP, toda a parte do sistema de gestão ambiental, que é extremamente importante, a estratégia de parada e partida de processos produtivos, gestão de manutenção, a gestão integrada e a produção puxada. E, de novo, nesse semestre, nesse módulo como um todo, essas unidades curriculares desenvolvidas, elas também atenderam às demandas levantadas pelo mercado de trabalho. Por fim, o último semestre, ele é uma organização que ela fica a cargo dessas unidades curriculares, ela fica a cargo dos DRs, então, no somatório de carga horária apresentado inicialmente, essas cargas horárias em vermelho, elas não são contempladas, isso cada DR pode, de acordo com o plano pedagógico do curso, dimensionar, né, essa carga horária dessas unidades curriculares. Eu vou apresentar aqui o que a gente definiu para o C-Ticket. No caso, trabalho de conclusão de curso, somente 30 horas, porque a ideia é começar já o trabalho de conclusão a partir lá do 4º, 5º semestre dos projetos, e aqui ficar só para uma parte de finalização desse TCC. As optativas, elas ainda estão em aberto, estão sendo definidas e elaboradas, já que a metodologia não contempla esse desenvolvimento no desenho curricular. No desenho, a gente concluiu somente a de Libras. O estágio obrigatório, nós especificamos a carga horária mínima de 160 horas e atividades acadêmicas complementares, que aqui no C-Ticket a gente deixou em 60 horas. Para ilustrar para vocês, com toda essa modificação, claro que a gente conseguiu otimizar muito, a gente necessitava aqui de modificações na matriz curricular atual, então nós otimizamos conteúdos que eram repetidos, às vezes nas disciplinas, ou mesmo disciplinas que não estavam aderentes ao mercado de trabalho, mas com todas essas modificações que eu apresentei para vocês, o curso ele passou de uma carga horária de 3.666 horas atual, hoje na matriz antiga, para uma carga horária de 4.030 horas, ou seja, a gente teve um aumento de carga horária de 10%, mas que justifica, né, todas as mudanças que foram executadas. E aqui, vamos dizer assim, uma ilustração do itinerário formativo que foi revisado, né,
nesse nosso trabalho. Então, o operador de processos químicos industriais, o técnico em química e entrando, então, esse perfil do engenheiro químico. Seria essa parte da engenharia química, de uma maneira resumida, e eu vou passar agora aqui para a Mônica, para ela falar um pouco sobre as situações de aprendizagem, tá bom? Bom, boa tarde. O próximo passo aqui foi o desenvolvimento das situações de aprendizagem, tá? Com a ideia de a gente desenvolver situações que o aluno vai encontrar realmente no mundo do trabalho, onde, através da contextualização, dos desafios que eles vão ser confrontados, eles conseguirem desenvolver todas as capacidades e as habilidades, e aí, através das atividades, já conseguirem visualizar o que eles vão encontrar aí quando forem ao mercado de trabalho. Bom, aconteceu aqui, então, a oficina de situação de aprendizagem, tá? Uma semana aqui no CETICT, uma semana do mês de junho. Do DN, os representantes foram o Nelson, o Jefferson e a Rangélia. Aqui do CETICT, 15 docentes da engenharia química, 2 do curso técnico em química e 2 analistas de educação tecnológica. E 2 especialistas dos DR de São Paulo e de Goiás. Bom, nós dividimos o grupo do técnico e da engenharia, por conta da matriz curricular, né? Das unidades curriculares são diferentes da engenharia e do técnico. E no técnico, que ficou aqui, eu, aqui do CETICT, a Laila também aqui do CETICT, e o Barcelos, de Goiás, para desenvolver aí, tanto do técnico quanto do operador, as situações de aprendizagem. O grande desafio aqui para nós do técnico e da qualificação do operador foi desenvolver situações de aprendizagem para o módulo. Então, a ideia era conseguir, para cada módulo, fosse desenvolvida uma única situação de aprendizagem que pudesse englobar todos os conhecimentos que deveriam ser desenvolvidos naquele módulo. Então, aí para o operador, a gente desenvolveu uma situação de aprendizagem, já que eles têm um módulo único com 6 atividades, aí englobando todas as unidades curriculares e, através dessas atividades, envolvidas muitas vezes em unidades curriculares correlatas, né, conseguimos desenvolver a situação de aprendizagem. No técnico em química, no módulo básico, foi uma situação de aprendizagem com 5 atividades, é uma única situação que desenvolve as 5 atividades, uma atividade linkada com a outra, tá? Para no final eles terem um término, no caso dessa situação de aprendizagem específica, o que termina a situação é um relatório onde eles vão colocar tudo aquilo que eles desenvolveram nas atividades anteriores. No módulo específico 1, como na nova grade, ficou praticamente só a nossa parte analítica, então a situação de aprendizagem visa isso, né? Toda a parte analítica, também com 5 atividades. No específico 2, a gente tem a parte de operação e controle, a gente tem uma situação de aprendizagem também com 7 atividades, também englobando todos os conhecimentos a serem desenvolvidos. No específico 3, onde a gente tem desenvolvimento de produto e gestão de pessoas, a gente também formou uma situação de aprendizagem com 4 atividades, onde engloba aí todo o conhecimento, habilidades e competências a serem desenvolvidas pelo aluno. Então, a gente entende que com essas situações de aprendizagem, o aluno consegue mostrar, né, que alcançou as competências a serem desenvolvidas tanto no operador quanto no técnico em química. Vou passar aqui para a Dani, para ela falar um pouquinho da estrutura das situações de aprendizagem da engenharia química.
Então, bom, o trabalho da parte de situações de aprendizagem na engenharia é um trabalho, vamos dizer assim, grande nesse momento. A gente não tinha, né, nada ainda elaborado. Na oficina que nós fizemos com o Nelson, nós começamos trabalhando no 3º e 4º semestres, que são a parte do introdutório e o específico de desenvolvimento de produto. Aqui nessa primeira coluna, tudo que está em verde, as situações já foram desenvolvidas. Então, 65% da nossa meta para esse semestre de entrega de situações de aprendizagem, os professores já elaboraram e elas estão agora em revisão com a coordenação pedagógica aqui do CETICT. Como é que nós organizamos esse trabalho? Nós formamos equipes com 3 ou 4 professores de diferentes áreas para trabalhar essas situações, né, seguindo o mesmo modelo que nós fizemos na oficina. A gente procura, por exemplo, em linguagem e comunicação, nós temos a professora que hoje trabalha essa, vamos dizer, disciplina no curso, mas também agora a gente tem uma professora de inglês e também alguém da área de química ou da engenharia química. A gente está procurando em todas as SA sempre ter pessoas da área química ou engenharia química, mesmo que seja uma unidade que não trabalhe diretamente esses conhecimentos para buscar a questão da aplicabilidade, né? Então, a gente está agora para outubro, até o final de outubro, concluir as entregas de 1, 2, 3, 4, 6, né, unidades curriculares que estão em desenvolvimento com os professores para a coordenação pedagógica, para ser feita a revisão e uma devolutiva e um ajuste final nessas unidades, nessas situações de aprendizagem. Tá? Enfim, então, isso era o que a gente preparou para dividir com vocês nesse momento, né? Obrigada. Obrigada, Dani, obrigada, Priscila, obrigada, Mônica. Deixa eu ver se temos aqui, ó. Olha, nós temos uma pergunta aqui da Jamile, que pergunta se as situações de aprendizagem serão disponibilizadas. Sim, algumas já estão em PDF no próprio sistema de itinerários e as demais estão sendo inseridas no Mundo Senai Docente. Por que elas não já estão disponíveis no Mundo Senai Docente? Porque à medida em que elas foram sendo feitas, o material do itinerário ainda não estava alimentado do sistema do itinerário. E para puxar para o Senai Docente, precisa já estar na base de dados. Então, elas foram feitas para depois serem digitadas, tá? Mas daqui a pouco vão estar todas lá no Mundo Senai Docente. E o restante está disponível lá no itinerário, que é itinerário.senai.br. Temos alguma pergunta aí no grupo? Não. Não, né? Bom, estou olhando aqui se tem mais alguma coisa. Bom, gente, o vídeo, né, vai ficar disponível no canal do YouTube, que é esse onde nós estamos assistindo, né, Seminário E2E. Lá, inclusive, já tem o vídeo de todas as outras 7 edições que já ocorreram, tá? Fica lá à disposição para que vocês possam assistir a qualquer momento. E também tem um material, né, que está lá à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, Dani, obrigada, Mônica, Priscila, que brilhantemente representaram aqui o grupo de especialistas. Acho que trouxeram pontos importantes e sensíveis nesse processo de atualização dessa área, principalmente na engenharia,
né, que foi assim apresentado esse ponto a ponto, né, acho que é muito importante, Dani, quando você tratou principalmente essa questão assim, do cálculo, né, que assim, nessa perspectiva da metodologia, da interdisciplinaridade, da contextualização, eles não estão mais o cálculo pelo cálculo, mas um cálculo já diretamente aplicado, né, que dá essa diferença ao nosso curso, assim como a possibilidade, como você foi mostrando, né, toda a contextualização e possibilidade já de aplicação de cada etapa, né, da conclusão de cada módulo já no mercado de trabalho. Então, assim, realmente ficou um trabalho muito bom, nos deixa muito felizes de, mais uma vez, o Senai ser protagonista, né, nessa ação, ainda mais, assim, num curso, numa engenharia, né, que é tão importante aí para as nossas indústrias, né, de uma forma geral, tá? Então, obrigada, Priscila, também pela apresentação aí do técnico, do operador, que também a gente estava até aqui comentando, né, quando a gente olha, e o Edilson falou assim, olha aí o Lean em ação, né, quando você faz aquele, você enxuga, né, mantendo o que é essencial, mas realmente, assim, trazendo para uma questão mais otimizada, uma carga horária que realmente, assim, tenha uma melhor condição de execução e de venda, né, de atendimento aos regionais. Com todo valor agregado ao produto, a todas as competências necessárias, de fato, à formação desse profissional, né? Okay. Isso é lindo. Parabéns. É isso aí. Bom, e para aqueles departamentos regionais que ainda não têm, né, o curso técnico ou não têm o curso superior, mas dentro dos seus planejamentos estratégicos tem essa intenção, vocês já têm os materiais que estão disponíveis no itinerário e qualquer coisa podem entrar em contato com o DN que a gente faz essa mediação desse contato de vocês com os departamentos regionais que já ofertam, né, para que vocês possam fazer um benchmark, possam conhecer melhor a operacionalização dessas ações, tá bom? Bom, então é isso. É isso, né? Obrigada. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Semana para vocês. Lembrando que todo esse vídeo, tudo que está aqui, vai estar lá no nosso canal, tá? Disponível para todo mundo. Tchau, meninas. Bom, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.